Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem para a sua vida. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Quando eu olho essa mensagem bíblica, a Bíblia está falando do tempo, mas existe o tempo de Deus e o tempo dos homens. O tempo de Deus, a Bíblia está falando do Kairos. O tempo dos homens, a Bíblia está falando do Cronos. Quando nós olhamos isso, nós olhamos que o tempo, ele é algo específico. Quando nós olhamos a Bíblia falando do tempo, nós olhamos que a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado. O tempo determinado não é aquilo que eu determino, é aquilo que Deus determina por nós. Quando nós olhamos o Cronos está falando do nosso relógio. O Cronos está falando do nosso tempo. O Cronos está falando daquilo que eu administro. O Cronos está falando daquilo que quando eu saio cedo e eu saio para trabalhar, eu estou administrando o meu tempo. Porém, o Cronos é o tempo que me angustia. O Cronos é o tempo que me traz a ansiedade. Porque agora eu tenho um planejamento no qual eu preciso chegar no fórum na hora exata e eu não posso me atrasar. Eu preciso chegar no meu serviço na hora exata e eu não posso me atrasar. Eu tenho um compromisso com um amigo e eu não posso me atrasar. Isso me traz o que? Ansiedade, me traz angústia, porque agora eu tenho um horário, agora eu tenho uma responsabilidade. E isso nos traz o quê? Uma fadiga. Olhando para o Cronos, o mundo vive nessa angústia. Porém, aqueles que não sabem administrar o tempo, aqueles que não sabem administrar os momentos que ele tem da vida, ele fica para trás. Tem muitas pessoas que estão fazendo faculdade e a faculdade que ele faz, que ela faz, ele sabe e ela sabe que ele tem de administrar o tempo. Então o tempo tem de ser administrado. Ei, a minha palavra para você hoje é: você tem administrado o tempo que Deus tem te dado. Você tem administrado a vida que Deus tem te dado. Administre, ainda que ela seja uma vida angustiada. Talvez você está vivendo uma vida de angústia, uma vida de depressões. Você olha para você e fala: irmão, não sei o que eu faço mais, eu não consigo administrar a minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Pai, Jesus de Nazaré, ele é poderoso para te dar uma linha, para te dar um segmento. Quando nós olhamos para o Cronos, nós vemos que é um lugar de ansiedade, um lugar de angústia. Mas quando nós olhamos para o Kairos, nós vemos algo diferente. Kairos é o tempo de Deus. Kairos significa que é a vontade de Deus. Por isso que Pedro fala que um dia para Deus é como 1 ano e 1 ano para Deus é como um dia. Isso é interessante. Significa que o Kairos de Deus não está preso ao Cronos. Significa que o Kairos de Deus não está preso ao nosso tempo. Deus faz tudo no momento oportuno. Quando nós olhamos para Atos, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Saulo. Saulo era o quê? Ele era um homem entendido. Ele era um homem de sabedoria. Ele era um homem que tinha vasto conhecimento, mas Deus escolheu ele para ser o que? Um pregoeiro do Evangelho. Deus escolheu ele nascer, Deus escolheu ele crescer, Deus deixou ele matar filhos de Deus para depois levantar. Mas por que tudo isso? Porque o Cronos não é o nosso tempo. O Cronos é o tempo de Deus. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o nosso tempo, o Kairos é o tempo de Deus. E quando nós olhamos no Kairos, significa que Deus no momento certo vai se revelar em nós. Significa que Deus no momento certo, ele vai se revelar em nós. Ele vai revelar tudo aquilo que ele tem para fazer na nossa vida. Escuta só que eu vou te dizer. Talvez hoje ainda você não viu o que Deus tem para cumprir na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas quando ele revelar o que ele tem para fazer na sua vida, você vai perceber a bondade, a misericórdia de Deus na sua vida, porque o Kairos de Deus se revela no momento certo. E isso é interessante, irmão, porque a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se Deus tem falado para você algo e nada aconteceu ainda, é porque você está no Kairos de Deus, você está no tempo de Deus. Alabra subcominai, e o tempo de Deus se manifesta no momento certo. Espera em Deus. Por isso que no Salmo 40 a Bíblia diz:
esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso significa que Ele esperou no Kairos, esperou o tempo de Deus, entendendo que se Deus fala, Deus cumpre, que se Deus fala, Ele faz. Escute só, Daniel, ele era um homem que estava, aleluia, no reinado babilônico, mas Daniel não sabia que Deus ia fazer algo, mas no tempo de Deus, Deus se revelou e levantou Daniel para ser governador. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não se revela a mim, o tempo de Deus não se revela para mim, o tempo de Deus se revela no tempo que Ele quer, e quando Deus se revela, Ele faz. Ei, Deus tem algo para ser revelado na sua vida, na minha vida, mas nós temos de esperar no tempo dEle, na vontade dEle, porque é Deus que faz, é Deus que manifesta. Você está aí, irmão? Você está aí, irmã? Aleluia, dizendo: Senhor, e agora? Será que é de Deus? Será que não é? Sabe o que o Pai está dizendo? Que é para você somente crer e entender que o tempo de Deus vem, independentemente de como você vai estar, o tempo de Deus vem, e quando Ele se revelar, você vai glorificar o nome do Senhor e entender. Vale a pena esperar no tempo de Deus, vale a pena esperar no momento do Senhor e entender tudo aquilo que Ele está fazendo. Ei, Elias não era nada de Deus fez dele um profeta. Ei, Eliseu nunca pensou de ser um profeta, Deus fez dele um profeta. Ei, Moisés nunca pensou de ser um pregoeiro da justiça, de ser um libertador. Deus levantou ele para ser um libertador. Sabe por quê? Porque Deus se revela no momento certo, e Deus vai se revelar na sua vida no momento certo. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu oro agora por essa vida. Alabra sobre todo labra candarai. Eu peço a Ti, meu Pai, do Teu Espírito Santo, venha quebrando as correntes do espírito, toda do adversário, do espírito do mal, meu Deus, e venha agindo em nome de Jesus.